Fala aí pessoal, eu sou o Rodrigo e hoje eu vou fazer alguns comentários sobre o Windows Phone ou Windows Mobile, né? Fazia um tempo que eu não tratava disso aqui, só que recentemente a gente teve os lançamentos do Lumia 950, o novo smartphone top de linha da Microsoft, que veio junto com o Windows 10 Mobile, a nova versão do sistema operacional, que também vai chegar para outros dispositivos que atualmente rodam o Windows Phone 8.1. Pois bem, e sobre o Lumia 950, eu tenho que ser bem sincero com vocês e dizer que ele ficou um pouco abaixo da minha expectativa, pelo menos no quesito visual. Poxa, a Microsoft levou tanto tempo para lançar um novo top de linha, o último que a gente tinha era o Lumia 930, ainda da Nokia, e aí quando chega a 950, o que é que a gente tem? Um aparelho todo de plástico, que não se destaca nem em comparação a outros dispositivos da própria Microsoft, como o Lumia 640 e o 640 XL, tem aquela roda metálica em torno da câmera que eu acho de gosto duvidoso. E assim, em termos de especificações, ele obviamente cumpriu o dever de casa. Tem um upgradezinho aí em tudo que a gente esperava. Processador, memória, câmera, esse tipo de coisa. Mas no quesito visual, que eu acho que importa bastante para um topo de linha, para um flagship, ele fica devendo. Algumas análises da mídia estrangeira, como a do Pocket Now, chegaram a apontar inclusive falhas na estabilidade do Lumia 950. Que poderia, por exemplo, travar em momentos aleatórios ou dar engasgadas nos lugares em que ele não deveria, devido às configurações. Só que, tudo bem, isso é uma questão que pode ser melhor analisada no quesito software, ao invés do hardware. E para falar em software, que talvez seja o mais importante para o futuro, o que eu posso dizer é que o Windows 10 Mobile não estreou de forma ruim também, mas existe um sinal de alerta ligado. Por quê? Porque o que os reviews do 950 dizem é que a principal falha dele em relação ao sistema operacional, que é uma coisa importantíssima, é a mesma falha que a gente observava em dispositivos que traziam o Windows Phone 7 e o Windows Phone 8/8.1, que é a famigerada falta de aplicativos. Ainda faltam aplicativos para o Windows 10 Mobile. Se a gente for pensar em uma lógica muito simples, talvez até superficial, mas de forma alguma desimportante, o que é que leva uma produtora de software a levar seus aplicativos para um determinado sistema? Inicialmente, a popularidade do sistema. Vamos concordar com isso, né? Se o sistema é muito popular, se muita gente está utilizando, as chances de início que você tem de seu aplicativo ganhar muito com publicidade ou com vendas é alta. E não é isso que acontece com o atual Windows Phone, pelo menos o atual Windows Phone para a maioria das pessoas, que é o 8.1. Não é um sistema popular de forma alguma, se a gente for considerar pelo menos a concorrência, né? E a segunda forma de se chamar desenvolvedores para o seu sistema seria, vamos dizer, a conveniência de desenvolver para ele. E se a gente for pensar bem, é meio que isso que a Microsoft está tentando com o Windows 10 Mobile. Ela tornou o Windows um sistema universal, ou seja, quem desenvolve para computadores agora também está desenvolvendo para dispositivos móveis, o que tenta reunir os dois mundos, ou seja, a conveniência de se estar com uma ferramenta unificada com a popularidade do Windows trazida dos PCs. Só que tem um detalhe que eu não vejo muita gente mencionando por aí em relação a essa estratégia de trazer a popularidade dos computadores com o Windows, que é o seguinte: muitos dos aplicativos que a gente utiliza bastante atualmente nos celulares, que são populares nos dispositivos móveis, não são aplicativos que existem para computador, ou não são aplicativos que interessam tanto as pessoas para computador, não são aplicativos populares no computador. E isso meio que pode diminuir um pouco o trunfo da Microsoft nessa unificação do sistema. Vocês concordam comigo ou não? Mas enfim, eu falo isso só como uma side note, só como uma nota, porque ainda assim eu acho que foi sim uma boa jogada a unificação do Windows. E fico aí na expectativa do que vai acontecer nos próximos meses. Afinal, o Windows 10 Mobile acabou de sair e a gente não pode tirar conclusões precipitadas sobre se vão sair novos aplicativos populares que ainda não existem no 8.1 ou não. Mas também a gente não pode ficar tratando o Windows Phone ou Windows Mobile como um sistema estreante. Ele já está aí há algum tempo e já está na hora, já passou da hora de a gente ter aplicativos, de falta de aplicativos em geral não ser um problema para a gente ficar mencionando. E é uma coisa que ainda é muito mencionada por toda a mídia, né? O que as análises do Lumia 950 e, consequentemente, do Windows 10 Mobile têm dito é que esse foi um conjunto muito bom para os fãs da Microsoft. Ou seja, quem já gosta do Windows Phone vai gostar muito do Windows 10 Mobile e vai gostar muito do Lumia 950. O que a gente pode dizer que é um ganho aí mais para um público de nicho. Ainda é uma coisa meio localizada e não geral. E, pessoalmente, se eu fosse considerar um público geral,
O que eu posso dizer hoje é que eu indicaria um Windows Phone apenas para pessoas que querem um celular de entrada. Por quê? Porque a gente sabe que celulares muito baratos que rodam Windows Phone rodam muito bem o sistema. São celulares muito competentes, são celulares fluidos que normalmente batem, por exemplo, aparelhos de preço similar no universo Android. Então, sim, Lumias de entrada são uma boa opção para público em geral. Até porque quem quer pagar muito pouco em um telefone certamente não vai se incomodar com a ausência de um aplicativo que sincroniza com a câmera digital ou que sincroniza com a babá eletrônica, esse tipo de aplicativo, ou um ou outro aplicativo mais popular de modinha, vamos dizer assim. Pois bem, e curiosamente, o que os relatórios de navegação na internet mostram é que atualmente os Lumias mais populares são justamente aqueles mais baratos. O Lumia 520 até hoje é o mais utilizado, seguido por outros também do segmento um pouco mais abaixo, como o Lumia 535. Então acho que o desafio da Microsoft para o próximo ano é justamente esse. Tentar tirar os Lumias e o Windows Mobile do segmento de nicho, porque no nicho eles já são muito bons, tanto no nicho dos telefones de entrada, como eu citei, quanto no nicho das pessoas que gostam do sistema, porque os fãs realmente são muito fervorosos de Windows Phone e defendem com unhas e dentes, mas isso eu acho que precisa ser alastrado para um público mais geral. Precisamos chegar aí no dia em que os Lumia vão ser dispositivos próprios para qualquer usuário hardcore que utiliza um Android, que vai poder migrar para o sistema da Microsoft sem perder nada. A gente ainda não está lá e é um desafio que a Microsoft acho que vai comprar para, vamos ver se consegue no ano que vem, né? E pensando aqui com meus botões, eu diria que o Windows 10 Mobile talvez seja a última grande oportunidade disso acontecer. Não diria, inclusive, que o Lumia 950 é a melhor largada para isso. Ele tem aí funções como o Continuum, por exemplo, mas que são funções ainda assim limitadas a quem gosta do Windows. Por quê? Porque eles não transformam um Lumia em um computador, eles são mais uma expansão do telefone para se trabalhar com mais conforto. Mas é isso aí, eu acho que o que vale mesmo é que a gente tem que esperar um pouco para ver como é que essa questão do software vai se desenvolver, até porque hardware vão sair outros, né? Estão rolando rumores aí de um Lumia 850 que até teria bordas de metal, reparem, teriam, eu estou falando aqui de rumores. Vamos ver o que acontece. Eu até digo para vocês que são fãs do Windows que vejam esse vídeo com parcimônia. Não se irritem com o outro comentário que eu estou falando. Estou tentando fazer uma análise aqui sincera, não estou tentando fazer média com ninguém. Uma análise do que eu acho da situação. E eu torço para que as coisas boas aconteçam com os Lumia e com o sistema da Microsoft para o ano que vem, porque eu gosto bastante do Windows Phone, embora ache que ele ainda não pode ser o meu telefone unicamente porque ficam faltando coisas. É isso, se vocês gostaram desse vídeo, clique em gostei. Se é a sua primeira vez aqui no canal, clique em inscrever-se, porque assim você acompanha meus próximos vídeos no YouTube. Sigam-me nas redes sociais, Twitter e Facebook, estão aparecendo na tela nesse exato momento. Sigam aí. E hoje eu vou ficando por aqui. Um abração, falou!